Aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 115. Dose dupla com Nilma Kelly. Oi, gente, tudo bem? Estou muito feliz de mais uma vez estar trazendo aqui o Dose Dupla para vocês. E hoje com uma convidada também muito especial, a Nilma Kelly. A Nilma eu conheço já tem alguns anos, né, Nilma, que a gente se conhece. Ela já foi minha cliente e a gente foi trocando informações. E na época que eu conheci ela, eu não sabia toda esse lado artístico dela, espiritual e tudo mais. Então, com o tempo, eu fui descobrindo a Nilma e vendo tanta coisa que ela tem para ensinar, para mostrar para a gente. E fiquei muito feliz que ela aceitou o convite, então, de estar trazendo essa mensagem para vocês aqui. E quem é, então, a Nilma Kelly? A Nilma, ela é terapeuta holística, professora, artista, dançarina. Atualmente, ela atua como Theta Healing, dança do ventre terapêutica, Ho'oponopono, Reiki, mandalas terapêuticas e está em formação em terapia transpessoal consciencial. Uma das missões de vida é, através das práticas terapêuticas, ajudar outras pessoas a despertarem a consciência e a se autoconhecerem, proporcionando-as uma vida mais saudável, próspera e feliz. Gente, muito legal. Vou deixar então aqui com vocês a mensagem da Nilma e no final eu volto aqui trazendo então como entrar em contato com a Nilma para saber mais dela, beleza? Então vamos lá para a mensagem do Dose Dupla de hoje. Bom dia, gente. Meu nome é Nilma Kelly, sou terapeuta holística, professora de dança, dançarina, artista, trabalho com mandalas terapêuticas também. Bom, mãe de 2 filhos, moro aqui no Canadá e recebi esse lindo convite de Andrea Brito para fazer esse podcast aqui para vocês, né? Para dar um pouco de dose de energia para vocês. Agradeço imensamente o convite. Então, vamos lá. O tema que eu quero trazer para vocês é um tema bem falado atualmente, né? Mas é o tema que eu trabalho muito, né, com meus clientes. E é um tema que eu sempre estou divulgando nas redes sociais e que faz parte da minha vida. E esse tema é sobre autoconhecimento e o controle das emoções. Por que é tão importante, né, esse tema? Porque a gente sabe que hoje, né, a maioria da humanidade, ela vive em um estado de consciência adormecida, né? Eu costumo chamar de piloto automático, né? Então, a causa desse sono profundo, né, em que vive a humanidade, está no apego pelo nosso ego e a fascinação pelas coisas materiais, não é? A gente vive muito ainda no externo. A gente ainda vive muito apegado ao que o nosso ego nos diz, né? Que não é o real, de quem nós somos realmente. E a humanidade em si, a humanidade esqueceu completamente da importância de olhar para dentro, né? De se conectarem com elas mesmas através de um processo de autoconhecimento. Por mais que a gente ache que hoje esse tema está muito falado, divulgado, mas a gente só tem aí 7% da população com a consciência desperta. Então, se a gente parar para analisar, é muito pouco, né? Diante do nosso mundo, do nosso planeta Terra, 7% ainda é muito pouco.
E aí o que acontece, né? Quando a gente não está desperto, quando a gente não se autoconhece, acontece o que está acontecendo atualmente no mundo, né? A depressão, a ansiedade, o medo atingindo milhões de pessoas, né? Hoje em dia, cerca de 800 mil pessoas tiram suas vidas todos os anos no mundo, né? Então, o Brasil hoje ele sofre com a epidemia da ansiedade, né? Fora outros transtornos como depressão, síndrome do pânico. E isso tudo porque as pessoas elas não conseguem, elas vivem nesse piloto automático e não conseguem viver o momento presente, né? Você está sempre pensando no futuro, você está sempre pensando nas conquistas que você quer ter na sua vida material, né? Tá sempre trabalhando muito, tá vivendo no automatismo e não para respirar, né? E não para entender, para se autoconhecer, para conhecer suas potencialidades, para conhecer as suas fraquezas, para entender qual é o seu propósito de vida aqui no mundo, né? Quem você é de verdade, qual é o sentido da vida para você. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o autoconhecimento, o que é o autoconhecimento? É conhecer a si mesmo, né? Conhecer aquilo que a gente traz de fraqueza e de potencialidade. Reconhecer que somos aprendizes da vida, que estamos aqui na vida para aprender e evoluir. Então, quando a gente tem, né, esse contato conosco mesmo, quando a gente conhece a nossa própria essência, a gente tem essa conexão com a essência divina que nós somos, nós começamos a ter pleno domínio de nós mesmos. A gente tem domínio dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas frustrações, das nossas crenças, né? E é a partir desse autoconhecimento que a gente vai ter oportunidade de interpretar quem nós somos de verdade e onde nós queremos chegar nessa vida. A gente não vai colocar a nossa vida na mão de outras pessoas, né? A gente não vai colocar as nossas metas, os nossos objetivos, todos os nossos desejos, aquilo que a gente quer realizar aqui nessa vida, na mão do outro. Não vai deixar isso na expectativa do outro. A gente vai fazer tudo isso conectado com a nossa verdade, né? E aprendendo sempre com os nossos erros, com as nossas limitações, tentando transmutar essas limitações. Porque o que acontece é que todo ser humano, ele busca equilíbrio e serenidade para suas vidas, né? Todo mundo quer melhorar sua qualidade das relações humanas, na família, na sociedade, no trabalho, né? A gente quer melhorar os nossos relacionamentos, né? A gente quer viver bem, a gente quer ter prosperidade, a gente quer ter abundância em todas as áreas da vida, profissional, intelectual, né? Na saúde, socioafetiva, na área financeira, na área espiritual, né? No lazer. Então, quando você tem um domínio da sua própria vida, e você se autoconhece, você vai assumir esse controle da sua própria vida. Na verdade, é quando você tem o domínio dos seus sentimentos, né? Quando você se autoconhece de verdade, você vai assumir o controle da sua vida e não vai colocar isso na mão de outras pessoas. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente acaba vivendo aquilo que o outro quer só para satisfazer o outro ou só para estar dentro de um padrão social, né? Eu mesmo, como artista, quantas crenças eu não tive que anular, né, na minha vida, cancelar, porque eu tinha essa crença de que, ser artista, não posso ganhar dinheiro como artista. Mas isso é uma crença da sociedade, né? Mas a minha essência divina, ela sabe que eu posso ser artista e ganhar dinheiro com isso. Mas eu precisei fazer esse processo profundo de autoconhecimento para entender qual eram minhas potencialidades, para entender qual era o meu propósito de vida e começar a viver a minha vida de verdade.
E para isso, a gente precisa aprender a controlar as emoções, né? Porque os pensamentos, eles chegam o tempo todo, né? Nós somos regidos o tempo todo pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. E como a gente não tem como sair da nossa mente, né? A gente precisa aprender a lidar com essas vozes internas que estão sempre ali nos julgando, nos comparando, dizendo que nós não somos capazes, né? A gente precisa começar a entender quais são esses sentimentos egóicos, né? Que a gente chama de sentimentos egóicos, que eu trago ainda na minha personalidade, nas minhas subpersonalidades, e quais são as virtudes que eu trago, porque são essas virtudes que vão me ajudar a lidar com esses sentimentos egóicos. Esses sentimentos egóicos, quando a gente dá vazão a eles, é que nós damos vazão também à emoção, porque tudo começa no pensamento, né? O pensamento, ele gera um sentimento que gera uma emoção. E é essa emoção, quando chega e que eu não tenho autodomínio sobre ela, é que vai trazer as doenças físicas, como a ansiedade, né? Porque se eu tenho uma emoção e eu não sei lidar com essa emoção, eu vou deixar essa emoção chegar com respostas fisiológicas no meu organismo, que geralmente chega, né? Se você vai atravessar a rua e vê um carro, você toma um susto, você teve um medo. Não tem como seu coração não disparar naquela hora. Agora, se você vai deixar esse medo te acompanhar durante todo o seu dia, quem vai decidir é você, né? Ele pode chegar, ele vai chegar, mas é você que tem o controle e o autodomínio sobre ele. Então, eu digo muito que a gente pode pensar nas emoções como se elas fossem visitas, certo? Então, elas chegam na nossa casa, batem na porta, né? Você atende e você diz: quem é você? Ela vai dizer quem é ela, você vai acolher aquela emoção, pode dar até um cafezinho para ela, mas depois você vai mandar ela embora, com educação, né? Você vai dizer: pronto, tá certo, eu já entendi qual é o recado, agora você pode ir, você não precisa mais ficar. Porque quem manda na sua casa é você, né? Então a gente vai receber essa emoção com muito amor, com muito acolhimento, e a gente vai entender o que ela quer dizer pra gente, mas depois a gente tem que aprender a deixá-la partir. Ela não pode permanecer, a não ser que seja algo bom, né? Mas se for algo que te faça mal, ela não pode permanecer. Então, quando a gente entende, né, quando a gente começa a fazer esse exercício de nos autoconhecer, de entender quais são as minhas limitações, quais são as minhas potencialidades, as minhas limitações, elas não são permanentes, elas são transitórias, né? O que é permanente em nós são as nossas virtudes, que são justamente o amor, a felicidade, né? Uma boa autoestima, tudo que for de virtudes, de bom que você possa imaginar, ela já faz parte de você, você já traz isso tudo dentro de você. Os sentimentos egóicos, eles são transitórios e nós podemos transmutar esses sentimentos quando a gente exercita as virtudes. A gente só sente mágoa porque a gente não exercita a virtude do perdão. Tá? Então, a gente pode dizer que o sentimento egóico é a falta do exercício da virtude. Você só sente orgulho porque você não trabalha a sua humildade. Você só sente ansiedade porque você não trabalha a sua serenidade. Então, quando a gente começa a aprender a identificar quais são esses sentimentos egóicos, né? Acolher esses sentimentos, aceitar, que é o mais importante, a aceitação, aceitar que nós somos espíritos imperfeitos, né? Aprendizes da vida e que estamos aqui para evoluir.
Quando a gente entende isso, a gente começa a aceitar as nossas limitações e fica muito mais fácil a gente transmutar. Porque quando eu aceito que eu sou uma pessoa orgulhosa, eu sei qual é a virtude que eu tenho que me trabalhar para começar a diluir esse sentimento egóico. Às vezes não é rápido, não é rápido. Dependendo do que for, pode ser mais rápido ou não, mas são exercícios diários, né? Pequenas doses, né? Pequenas doses de energia todos os dias. E aí é que entra a questão das ferramentas que nos ajudam a reconhecer, a tranquilizar essas emoções, que é a meditação, né? A dança, eu trabalho muito com dança-terapia também, a yoga, a própria oração, a própria música, né? Uma leitura edificante, algo que te traga para o presente, porque a gente precisa aprender a aquietar a mente e começar a nos escutar mais, né? Esquecer um pouco desse barulho externo e começar a nos escutar mais. Quais são as nossas necessidades internas? O que a minha essência divina ela quer me dizer? Quando eu estou com minha mente, né, com muito barulho, eu não consigo escutar. Então é por isso que a gente precisa aquietar a mente. Meditar não é só você parar e ficar 30 minutos parado no silêncio. Meditar é você estar no momento presente, é você estar concentrado naquilo que você está fazendo. Então, até numa caminhada, você pode estar meditando. Se você estiver prestando na sua respiração, no movimento do seu corpo, se você está olhando, escutando o barulho das árvores, dos pássaros, né? Se você está concentrado no momento presente, não está pensando no boleto que vai pagar depois, no menino que vai levar na escola, o que vai ter que fazer no trabalho. Não, é você estar concentrada até na sua própria respiração. Isso é meditar. E a meditação, ela nos permite estar dentro da nossa mente sem se sentir aflito, né? Sem estar no controle, sem julgar, sem selecionar emoções boas e ruins, pensamentos bons e ruins, né? Ela vai nos dando força para a gente viver a nossa experiência do jeito que ela é, né? É uma experiência, a experiência, na verdade, ela é um contínuo de transformações, tudo está mudando o tempo todo, tudo muda o tempo todo. Então, ora você acorda de um jeito, daqui a pouco você está super disposto. E aí você recebe uma notícia ruim, aí você está triste. Aí daqui a pouco você recebe uma notícia boa, você está feliz de novo, né? Então, assim, quando você aprende a ter um domínio sobre todas essas emoções, que isso a meditação ela ajuda muito, você vai conseguir fazer as pazes com a sua mente, né? Você vai conseguir observar as suas emoções de fora, sem julgar, sem comparar, sem rotular, né? Como eu disse, você vai observar esses pensamentos como se eles fossem hóspedes, né? E aí você vai despertando sua consciência profunda, né? Você vai percebendo que você é muito mais do que suas limitações. Você é uma luz, né? Você tem essa luz interior. E você você começa a ter profunda consciência de quem você é de verdade e vai ficar cada vez mais no estado presente. Então aqui acho que já passei muito tempo, né, falando, então só para finalizar eu queria dizer que vocês procurem, tá, se conectar com atividades que vocês procurem fazer atividades que conectem vocês com a essência divina de vocês. Uma atividade que vocês gostem, né? Como eu já falei, seja meditação, seja dança, seja ler bons livros, seja parar para escutar uma música, seja entrar em contato com a natureza, que é muito rica e tem muito a nos ensinar, né? Quando a gente se movimenta para a vida ela se movimenta para você, né? A vida é um constante movimento. E a gente precisa desse movimento para a gente não procrastinar, para a gente não parar, para a gente não achar que nós somos só fraqueza, só limitação.
Nós temos todo o poder dentro de nós, né? O poder da força de vontade, o poder de dar a volta por cima. Então, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e tenha ficado alguma mensagem de bom para vocês hoje. E se vocês quiserem conhecer mais do meu trabalho, vão lá no meu Instagram, né? @nilmakelly. E lá eu tenho várias lives que eu fiz, sempre posto textos, enfim. Mais uma vez, gratidão e tenham um bom dia. Então, gente, linda mensagem, né? Sobre autoconhecimento, sobre a gente conhecer dentro da gente. E eu adorei, achei muito linda a mensagem. É sempre bom a gente fazer essa avaliação, buscar essa autoconsciência. Muito obrigada, Nilma. Obrigada mesmo pelo teu tempo, pela tua mensagem linda, de estar aí transmitindo também essa dose de energia para todo mundo. Muito obrigada. E você que quer, então, conhecer um pouco mais da Nilma, sugiro vocês, então, seguir ela no Instagram. Eu vou deixar os dados aqui na descrição do podcast, mas é Nilma Kelly, tudo junto. Kelly é com 2 L's e Y, tá? Então, NILMAKELLY. Se não, veja então nas descrições aqui do podcast como você saber mais sobre a Nilma. Ela sempre tem posts lindos lá, eu acho que essa dose de energia boa é muito válida e recomendo vocês irem lá, beleza? Obrigada, Nilma, obrigada a todo mundo que tá aqui e até amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!